Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade, certo, às nossas aulas remotas, através desse meio aqui, né, um meio mais virtual. E é assim, eu acredito que esteja dando certo, né, porque até agora os retornos, não tive retornos negativos, né, então acredito que esteja dando certo. Mas eu queria pedir a vocês uma coisinha. Quem puder, quem for responsável pelo grupo do WhatsApp da turma, por favor, me incluam, certo? Porque fica mais fácil da gente poder se comunicar melhor, né? Vocês terem acesso a tirar dúvidas ou até mesmo conversar diretamente comigo sobre algum assunto, né, relacionado à disciplina, algum trabalho que vocês não entendam. E assim fica mais fácil essa comunicação. Então, assim, quem for o administrador do grupo, por favor, me adiciona, viu? No grupo do WhatsApp da turma aqui para a gente poder melhorar essa comunicação. Outra coisa, já comecei a observar, a corrigir as atividades de vocês, certo? Então, eu tenho aqui um controlezinho, não sei se está para vocês verem, deixa eu ver se tá. Um controlezinho com o nome de cada um e as atividades. Eu já notei que alguns alunos não entregaram, né? Então, quem não fez já sabe. Por isso que eu peço, justamente para poder ser incluída nesse grupo do WhatsApp de vocês, justamente até para poder conversar com esses alunos, né? Ter um retorno, saber o que está acontecendo, por não estarem entregando as atividades. Porque, assim, como a gente não está em sala de aula diretamente, acontece que eu não tenho um termômetro para saber como é que está o andamento, se vocês estão pegando a disciplina, se tem alguma dúvida. Então, fica muito complicado essa parte. Então, eu preciso desse termômetro, que é a atividade. Com relação à atividade do G14, eu estou gravando esse vídeo dia 10, tá? Ontem eu dei uma olhadinha nas atividades da semana que eu tinha enviado, né? Como foi feriado na segunda, eu acabei deixando para o dia 14, mas já postei um negócio no grupo para vocês também, uma atividade bem simples, só para vocês verem os vídeos e a partir desses vídeos também ajudar nessa aula de hoje. Vocês já reforcem o conhecimento de acordo com a aula de hoje. Gente, lembrando que a atividade do dia 14 são duas, certo? Como vocês tiveram prazo de mais de 15 dias para entregar. A primeiro ponto é responder aquelas questões que eu passei e o segundo é a pesquisa sobre alimentos funcionais, certo? Alguns alunos me enviaram, mas ficou faltando a pesquisa. Outra coisa para deixar acertado com vocês, acordado. A atividade é para ser feita no caderno, certo? No caderno escrito à mão. Então, vocês têm que ter essa atividade. Quando vocês forem escanear, bater a foto para enviar, que seja colocado, né, diretamente no caderno da disciplina de vocês, ok? Então, assim, eu espero que não tenham dúvidas com relação, por isso que eu digo que é importante vocês terem esse contato comigo. E, gente, tenta se organizar, deixa mais no cabelo. A gente fica olhando pro rosto e o cabelo não tá legal e fica tentando se ajeitar. Tente se organizar para ver como é que fica, né, a questão das aulas de vocês. Eu estou aqui só de olho aqui embaixo, porque eu quero mostrar aqui. A minha pequena está aqui do meu lado, minha colega de trabalho, certo? Vocês não conhecem ela, mas é a Amora, minha bebezinha, né, mãezinha? Tem só 4 meses, viu, gente? Então, a minha bebezinha mesmo, super carinhosa. Eu vim dar um cheirinho na mamãe. Vai lá, meu amor. Fica bem aqui dentro, que ele tinha pertinho da mamãe. Pronto, gente. Ela é assim, quando eu trabalho, ela fica do meu pé, fica do meu lado. Aí eu tenho que pegar ela um pouquinho. Aí depois vocês conhecerem a minha bebê. Enfim, então vamos lá começar, certo? Um pouco dos slides dessa semana. Deixa eu ver, eu esqueci onde é que faz. Achei. Então vamos lá iniciar. Ai, meu Deus. Voltou pro canto errado. Ai, não. Pronto, gente, vai dar certo. Um dia que a gente fica sem gravar, a gente já esquece onde fica tudo.
Então, vamos lá, continuando, certo, os princípios de nutrição básica, né? A gente está falando de nutrição básica. Essa disciplina, como vocês estão lembrando, é princípios de nutrição e conservação de produtos, né? Tem CPA, faltou um exemplo. Princípios de nutrição e conservação de produtos agropecuários. A primeira parte é só os princípios de nutrição, que a gente já começou a falar dos termos, do que é nutrição, do que é alimento, né? A gente também já falou dos alimentos, dos macronutrientes, micronutrientes, dos alimentos, como é que se diz, meu Deus? Dividindo, né, em energéticos, construtores, reguladores. E agora a gente vai ver alguns conceitos relacionados à nutrição em si. Aí, quando for na próxima semana, eu acredito que a gente já comece a ver os macronutrientes e micronutrientes. Eu vou tentar fazer da seguinte forma. Vou tentar já pegar a parte de, pelo menos 2 aulas, fazer uma aula de carboidrato, proteína bem resumido, na outra aula de lipídios e já pego os micronutrientes. A gente vê a questão do como é que vai ficar os seminários, né? Porque eu já falei para vocês que tem um seminário e as outras 2 notas, certo? Mas assim, uma das notas é a atividade, gente. Então, assim, é um 10 simples que vocês vão ter, né? É só fazer as atividades, entregar no prazo certo, que já é um 10 garantido. Ah, Renata, só entregar de qualquer jeito? Não, acho que quem já deve ter visto aí, eu dou uma lida. Então, se você entregar de qualquer jeito, eu vou devolver, certo? Enfim, então vamos lá. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Diet, light, zero, né? Alimento diet, alimento light, alimento zero. E o que é que significa isso, né? São termos cheios de dúvidas. Tem lá no supermercado, né? Tem uma prateleira, tem um setor só com esses alimentos. E a gente percebe que são alimentos bem mais caros, né? Então, vamos lá. Você sabe a diferença do que é diet, light, zero? Vamos lá, começar aqui primeiro pelo light. O light, ele é um produto que ele tem uma redução de 25% de um componente, certo? Pode ser uma redução de 25% de sódio, uma redução de 25% de calorias, 25% de gordura, 25% de açúcares ou até mesmo de outros nutrientes. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo de um requeijão light. O requeijão light, ele vai ter uma redução de até 25% de gordura, certo? Então, esses alimentos, ele é indicado para quem quer reduzir ou gordura, ou sal, ou açúcar, certo? Mas o que acontece? Por exemplo, vamos supor, tem um produto aqui que pouca gente conhece. Você já ouviu falar no sal light? Exatamente. Um sal light é um sal que ele tem uma redução do teor de sódio. Então, assim, quer dizer que eu vou consumir esse produto, sal light, para eu evitar de ter para emagrecer, para desinchar? Também. Mas a finalidade maior desse sal light, que tem uma redução de 25% no teor de sódio, é justamente para aquelas pessoas que têm pressão alta, que elas não podem consumir sal em grande quantidade, né? Às vezes, até em pequenas quantidades, a pessoa fica totalmente zerada para consumir sódio. Então, assim, é interessante que nem sempre esse light vai dizer que engorda menos, né? Por quê? Porque eu vou ter só uma redução, pode ser de gordura. Assim, quando eu reduzo gordura, pode ser que o valor calórico diminua, de fato. Mas pode ser que não. Renata, por que pode ser que não? Porque quando eu faço uma modificação, não sei se vocês aqui já cozinharam, eu cozinho, né? Quando a gente tem uma receita a seguir, por exemplo, um bolo. Tantos ovos, tanto de açúcar, tanto de leite, manteiga, farinha de trigo e tudo. No momento que eu faço uma redução de um desses componentes, não vai desbalancear a receita? Eu não preciso colocar outro para compensar? Pois pronto, assim é o light. No momento que eu faço uma redução de açúcar, por exemplo,
eu tenho que compensar de alguma forma a textura e o sabor do produto. Então, talvez eu precise adicionar um pouquinho mais de gordura. Então, o alimento ali, ele tem uma redução de açúcar, mas nem sempre quer dizer que ele é menos calórico. Por quê? Porque eu posso ter que colocar um outro produto, um valor um pouquinho a mais, para poder compensar esse desbalanceamento. Mas assim, no light não acontece tanto porque é uma redução bem pequena, né, de 25%. Então, assim, tem aqui, ó, a redução calórica em certos alimentos é muito pequena, como eu já expliquei, e nem sempre ajudam a perder peso, certo? Então, tem isso. Então, o light é essa versão, 25% a menos, né, de um componente. Já o alimento diet, ele é um alimento que ele não tem um componente específico. Como assim? Ele pode ser isento de gordura, ele pode ser isento de açúcar e ele pode ser isento de uma proteína. Como vocês já viram, existem pessoas que têm alergia a proteínas, não é? Então, assim, para esse produto ser comestível para essas pessoas que são alérgicas a determinadas proteínas, é necessário que que eu preciso retirar essa proteína específica ou as proteínas de um produto. Então, ele se torna um produto diet. É muito comum a gente encontrar produtos diet, principalmente doces, geleias. Se vocês forem no supermercado, vocês vão ver direitinho naquele setor de produtos mais saudáveis, né? Que existem a geleia diet, existe um doce diet. E ele é justamente voltado, né, para aquelas pessoas diabéticas que não podem consumir açúcar. Então, por elas não poderem consumir açúcar, aquele produto ele é livre de açúcar, né? Então, o diet ele é isento de um componente. Então, aqui ele é mais indicado para diabéticos, né? Porque ele não vai ter o açúcar, que é o que os diabéticos não podem consumir, e eles podem ter valor calórico maior que aqueles que contêm açúcar. Renata, como assim? Eu retirei o açúcar e ele é mais calórico do que, por exemplo, o normal? É aquilo que eu falei para vocês antes, da receita. A gente tem a receita, né? Se essa receita, a gente faz o desbalanceamento, a gente retira um componente, eu tenho que compensar de alguma outra forma. Por exemplo, fazer um alimento diet. Para eu fazer um alimento diet e ele ter doçura, a gente utiliza os chamados edulcorantes, que são os próprios adoçantes, né? Então, a gente chama de edulcorantes porque a gente faz uma mistura, não utiliza somente um adoçante, a gente utiliza vários tipos de adoçantes para ter aquela doçura, certo? Quando vocês estiverem bem na parte de carboidratos, eu vou falar dos adoçantes e vou dizer quais são os artificiais, vou falar também aqueles que são naturais, dizer por que ocorre essa mistura, né? Por que eu não posso utilizar somente um ou de preferência natural, né? Eu vou explicar por quê. Então, assim, se eu retiro o açúcar de um produto, eu tenho que compensar o sabor dele de alguma forma. E quando eu faço isso, a melhor forma de compensar o sabor de alguma forma é através da gordura, certo? Por isso que, às vezes, ele tem um valor calórico maior do que o produto tradicional. Vamos falar aqui um pouquinho do produto zero, né? O produto zero, ele pode ter uma redução de calorias e ele é isento de açúcar ou outros nutrientes, né? Quando ele é isento de açúcar, quando o alimento é zero, por inserção de açúcares, também pode ser consumido por portadores de diabetes. Ah, Renata, qual a diferença do zero para o diet, né? Gente, ó, vamos lá. O diet, ele vai procurar manter as mesmas características que o produto convencional. Então, para que ele possa manter as mesmas características de um produto convencional, eu tenho que compensar de alguma forma. Então, para eu compensar de alguma forma, eu tenho que adicionar mais gordura, mais proteína, enfim, eu tenho que fazer esse balanceamento. Já no alimento zero, se eu faço a isenção de açúcar, eu não tenho que compensar de jeito nenhum com outros produtos, né? O sabor de outros produtos. Eu não preciso colocar mais gordura ou proteína
para poder, como é que se diz, equilibrar esse sabor. Vamos lá. Quem já tomou a Coca-Cola sem açúcar? Acho que alguns aqui já provaram. Ela é idêntica à Coca-Cola tradicional, tem o mesmo sabor, é parecido, mas você percebe que é um sabor diferente. Por quê? Porque no momento em que eu retiro esse açúcar no alimento zero, eu não tenho uma preocupação de equilibrar a minha receita, certo? Não tenho essa preocupação. Então, ele pode ficar com um gosto diferente mesmo. Outra coisa que acontece com a Coca-Cola zero, né? O pessoal, Ave Maria, pede uma coxinha, mas todo dia vou comer uma Coca-Cola zero, né? Mas assim, tudo, gente, é questão de equilíbrio. Então, você pode consumir, se você está em uma dieta saudável e fazer a utilização de refrigerantes, você pode consumir o zero. Né? Se você não quer chutar o pau na barraca. Eu já digo logo, quando eu vou me sujar, eu me sujo logo de boas. Ou com a cajunização geral, ou com a Coca-Cola bem gelada, né? Eu mal tomo refrigerante, teve época que eu nem tomava. Hoje é raro, mas quando eu vou me sujar, eu fico assim, quando eu vou me sujar, eu me sujo de boa. Então, assim, o que acontece muito com os alimentos zero açúcar, né? Que a gente fala zero açúcar. Para compensar esse desbalanceamento, né, da falta de açúcar, a gente acaba aumentando o valor do sódio. Então, assim, ele se torna um alimento que tem uma redução de calorias. Então, para as pessoas que estão em processo de emagrecimento, ele é interessante. Porém, para o outro lado, ele aumenta a questão do sódio. E o sódio está responsável por onde? Pelo aumento da pressão arterial. Certo? Então, eu posso balancear numa coisa e desbalancear em outra. Então, tem isso também. Então, é um desafio para a indústria de alimentos manter um alimento zero açúcar e, além desse produto zero açúcar, que ele não traga malefícios com relação ao teor de sódio, né? Então, esse é um desafio, principalmente para essas indústrias de refrigerantes, sendo que a maioria das pessoas hoje não quer consumir tanto refrigerante. Por isso que a gente vê essa questão dos sucos, né? A gente vê a Coca-Cola verde, teve uma época que teve uma Coca-Cola verde, não sei se vocês lembram, acho que uns 2, 3 anos atrás. Tenta desconfigurar ou melhorar a imagem da marca fazendo esses subterfúgios, né? Então, a gente tem esse contexto. E assim, se o produto zero ele for isento de açúcar, ele pode ser consumido por diabéticos. Agora, se o produto zero for isento de gorduras, né, que pode acontecer também, ele não pode ser consumido por diabéticos, certo? Então, tem essa diferença. Vamos lá. Light, redução de 25% de um componente, tem uma redução calórica, ele é indicado para quem quer reduzir as medidas. O Diet, ele é isento de um produto, de um componente, gordura, açúcar, proteína. Ele, às vezes, tem um valor calórico maior do que aquele convencional, né? Então, ter cuidado, ele não é indicado para quem quer reduzir, ele é indicado para portadores de doenças mesmo. E a gente tem o zero, produto zero, que ele é indicado para quem quer reduzir e ele é isento de um componente, certo? Então, essas aqui são as diferenças desses 3 tipos de produto. Outro termo muito comum, gente, muito comum na nutrição, são chamados probióticos e pré-bióticos. Vamos lá, você sabe a diferença? Então, vamos lá. A gente chama de alimentos pré-bióticos, né? Aqueles compostos, né? Fibras não digeríveis que funcionam como alimento para as bactérias intestinais benéficas. Estas fibras auxiliam a formação do bolo fecal, melhoram o trânsito intestinal, diminuem triglicerídeos sanguíneos, o colesterol e regulam também a glicemia. Os representantes mais conhecidos desse grupo são as frutoligosacarídeos, inulina presente na cebola, alho, tomate, banana, cevada, aveia, trigo, mel e cerveja. E a inulina está principalmente na raiz da chicória, né, que é uma plantinha que a gente deveria consumir com mais frequência. No alho, na cebola, no aspargo e na alcachofra. Certo? Então, a gente fala assim, pré-biótico, resumindo para que vocês possam entender, ele vai favorecer, são alimentos que a gente consome, que vai favorecer a nossa flora bacteriana intestinal normal.
Como vocês sabem, o nosso organismo, ele tem micro-organismos que são benéficos para o nosso corpo, que vão regular o trânsito intestinal, que vão nos prevenir de doenças. Então, os pré-bióticos, eles são alimentos que vão ajudar a nossa flora intestinal, certo? Eles vão servir como... eles vão transformar, eles vão melhorar, facilitar nossa flora intestinal, o servir de alimento. Já os probióticos, eles são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o probiótico, você vai consumir o próprio micro-organismo, certo? Você consome o micro-organismo e ele vai reforçar as bactérias intestinais presentes no nosso organismo. Por exemplo, aqui um bem comum, leite fermentado, né? O Yakult. Ele é um dos mais conhecidos para regular a flora intestinal do nosso corpo. No momento que você faz não sei se vocês lembram da propaganda, que ele fala assim, o Yakult é rico em lactobacilos vivos, Caseisterol é o nome do lactobacilo. Então, no momento que você consome esse micro-organismo, ele já vai reforçar a nossa flora microbiana intestinal. Tipo, se você teve uma disenteria. E assim, quando você tem uma disenteria, você acaba danificando a nossa flora bacteriana. Então, é interessante o consumo desses probióticos, né, que são lactobacilos, Activia, Actimel, enfim, existem vários no mercado, porque eles vão ajudar a recompor e a reforçar a nossa flora intestinal, certo? Então, essas aqui são as diferenças. Em alguns produtos ou suplementos alimentares, o consumidor poderá encontrar a composição de pré e probióticos associados em um só produto. Essa sinergia é chamada de simbiótico. Gente, é muito comum, por exemplo, eu citei um exemplo aqui de alimentos prebióticos, né? A aveia. E como exemplo aqui eu coloquei a Activia. Então, existe muita Activia, que é a base de aveia, e ameixa, né? E ela também tem o próprio micro-organismo. Então, há uma simbiose do alimento prebiótico, que é a ameixa, que é a fibra, né, da aveia, que a aveia é rica em fibra, e a ameixa também é rica em fibra, com o probiótico, que é o micro-organismo, certo? Eu espero que dê para entender. Um prebiótico é o alimento que vai ajudar a flora intestinal interna, já dentro do nosso corpo, e o probiótico é aquele produto que vai reforçar ou vai, como é que se diz? Reforçar e até mesmo aumentar, né, os micro-organismos que devem estar presentes no nosso corpo. Então, onde a gente vai encontrar, né, os probióticos? Em medicamentos, suplementos, leites fermentados, em algum iogurte, algumas sobremesas à base de leite em pó, queijos. Já os prebióticos na cebola, no alho, no tomate, né? Na cebola e no alho a gente tem a inulina, tomate, nós temos os antioxidantes, né? Banana, cevada, mel, trigo, aveia, que a gente tem muita questão das fibras, né? As fibras é um importante prebiótico, gente, principalmente encontrado na aveia. A fibra é tão importante, mas nós temos 2 tipos de fibras, que a gente vai falar mais na frente. Pronto, alguns exemplos aqui que a gente tem, né? Prebióticos, probióticos, né? Que são os alimentos, os prebióticos, e os probióticos a gente tem os produtos à base mesmo de micro-organismos, e a gente tem também os simbióticos, né? Que podem ser produtos medicamentosos, aqueles que a gente compra, né? Quando está com problemas intestinais, para reconstruir, essa é a palavra, reconstruir a flora intestinal. Agora vamos falar um pouquinho de um probiótico que andou muito na moda, muito conhecido por muita gente, chamado kefir. Gente, aqui eu tenho uma foto do kefir, certo? A Renata tem um amarelo e tem um branquinho. É a mesma coisa? Não, gente. Um é o chamado kefir de leite e o outro é o kefir de água. Vou explicar já já. Primeiro de tudo, o que é o kefir? É uma bebida que melhora
A flora intestinal auxilia a imunidade e melhora o trânsito intestinal. Isso porque é constituído por bactérias e leveduras probióticas, né? O que eu disse, probiótico, micro-organismo. Então, essas bactérias, né, do kefir, quando a gente fala do meio de cultura dessas bactérias, a gente está falando dos lactobacilos, das bactérias acéticas, bactérias lácticas, que junto elas ficam juntinhas e elas produzem, certo, um alimento, elas fazem essa transformação. Então, o meio de cultura do kefir é justamente, meio de cultura não, o meio de cultura do kefir, não é nem o meio de cultura. A cultura do kefir é justamente formada por lactobacilos e bactérias acéticas e láticas. Renata, deixa eu explicar para vocês antes essas palavras. As bactérias, elas são parecidas com a gente. Como? Para a gente sobreviver, a gente precisa de alguns elementos, né? Eu preciso de água, eu preciso de nutrientes, né, que vem através da alimentação, eu preciso de uma temperatura agradável. Às vezes eu preciso, no caso, algumas precisam de oxigênio, né, para poder, enfim. E as bactérias são da mesma forma, elas precisam de água, elas precisam de oxigênio, algumas delas, outras não. Vocês vão ver isso quando estiver falando mais de microbiologia, não sou eu, vocês têm uma disciplina de microbiologia. Elas precisam de uma temperatura adequada. Tem bactérias que elas só desenvolvem na temperatura que a gente se encontra. Outras precisam de uma temperatura mais baixa, outras precisam de uma temperatura mais alta. Mas, assim, cada bactéria um indivíduo, né? Então, a gente fala assim. Então, cada bactéria é um indivíduo. Então, através disso, cada uma delas vão ter umas características diferenciadas. Então, essa é a cultura, né? Que são os micro-organismos, a gente chama de cultura. E o meio de cultura é justamente eu dar os nutrientes para essas bactérias para que elas possam se desenvolver. Então, assim, eu vou colocar uma bactéria aqui no leite, né? O leite, ele é rico em nutrientes. Ele é rico em água, em gorduras, em proteínas. Então, eu tenho micro-organismos que se desenvolvem muito bem no leite. Porém, existem pessoas que são intolerantes ao leite. Elas não podem fazer o consumo desse probiótico porque ele é proveniente do leite. Já que no caso, eu tenho o kefir, que é a cultura, né, que é o micro-organismo, que a gente chama de grãos, que eles se desenvolvem na água, né? Então, ele, como eu disse para vocês, precisa de água, micro-organismo, precisa. Então, aqui eu vou ter água. Então, eu vou adicionar, o meu meio de cultura vai ser a água, e eu posso fazer a adição de alguns outros nutrientes, como, por exemplo, açúcar. Né? Então, no momento que eu coloco água e coloco açúcar, eu vou ter um meio de cultura onde as bactérias vão se desenvolver. No caso do kefir, pode ser tanto de leite como pode ser de água com açúcar. Então, assim, as bactérias do kefir podem ser cultivadas em casa, com segurança, e a produção da bebida é fácil e se assemelha à produção do iogurte natural. Gente, o iogurte dá para fazer em casa, né? Como? Você pega o leite, 1 litro de leite, tem uma proporção, só que tem na internet. Vocês pegam 1 litro de leite e compram aquele iogurte natural, com iogurtezinho branco, sem sabor. E lá ele é rico em micro-organismo. Aí você aquece esse litro de leite, coloca o iogurte natural, que é rico em micro-organismo, e você, que é chamado de inoculação, e você tem um litrão de iogurte natural em casa, né? Então, a gente tem essas proporções. E existem 2 tipos de kefir, de leite e o de água, que contém as mesmas bactérias e leveduras, porém adaptadas a ambientes distintos, certo? Renato, onde é que eu consigo esses grãos, essa cultura? Gente, ó, além de você ter esse processo de cultura, a gente também tem uma tradição, como ou você compra, né, em casas de produtos naturais, mas o melhor é um estilo de vida que vem por trás desse tipo de produto. Ou você ganha de uma pessoa que faz o cultivo, ou seja, vamos supor, gente, eu não tenho, tá? Vamos supor que eu consumo kefir.
Aí eu tenho o meu meio de cultura na minha casa. Então, eu faço a doação para alguém desse meiozinho aqui de cultura e a pessoa vai poder cultivar na casa dela. E essa pessoa depois pode doar para outra. Então, assim, é uma doação, você pode fazer. Só que quem cuida do kefir, nos vídeos que eu mostrei para vocês, pode haver contaminação das culturas, então tem que ter uns certos cuidados. Então, é interessante que vocês deem uma olhadinha nos vídeos que eu coloquei no Google Sala de Aula, certo? Os dois tipos de kefir podem ser diferenciados de acordo com as enzimas presentes em sua composição, como já expliquei anteriormente. Renata, e quais são os benefícios desse kefir? Diminui a intolerância à lactose, sintetiza vitaminas do complexo B, aumenta a resistência a infecções, fortalece o sistema imunológico, elimina bactérias nocivas, regula o metabolismo, melhora a digestão, normaliza os níveis de pressão arterial, previne o câncer de colo, reduz a ansiedade e depressão e regula a flora intestinal. Então, esses são os 10 benefícios que o kefir apresenta. E aqui tem, né, o meio, né, de cultivo a nível de curiosidade, tanto do kefir de leite como o kefir de água. Ai, meu Deus. Peraí, vou voltar aqui. Vou tirar aqui a minha foto. Não, ainda não, diminui. Pronto. Então, aqui a gente tem o kefir de água, né, que eu disse para vocês que ele é cultivado na água, mais o açúcar mascavo. E aqui eu tenho o kefir de leite. Né? Então, está explicando bem direitinho o processo de obtenção. Então, quem tiver curiosidade, né, pode saber mais informações. Bem semelhante ao kefir, nós temos o kombucha, o kombucha. O processo dele é muito semelhante, certo? Então, o que é que vai diferenciar? Né? Mas, primeiramente, o que é o kombucha? É uma bebida ancestral, ou seja, uma bebida muito antiga, probiótica, à base do chá verde, preto, natural, adoçado com açúcar, fermentadas por uma colônia de bactérias e leveduras. Ou seja, a diferença, gente, do kombucha do kefir é justamente essa questão do meio de cultura. Enquanto no kefir eu vou utilizar o leite e a água com açúcar mascavo, já na kombucha, eu vou utilizar o chá verde ou preto como adoçado como meio natural. Por isso que ele é chamado de kombucha. Por quê? Porque ele é a base do chá. Ah, Renata, é só isso que diferencia? Não. O que vai diferenciar o produto obtido também é o micro-organismo escolhido para fazer o micro-organismo que ele é diferente, né, do micro-organismo do kefir. Por exemplo, no kombucha, a gente tem uma simbiose de bactérias e leveduras. Aqui a gente já utiliza as leveduras. E lá no kefir a gente tem uma colônia, né, que é a colônia ou cultura, de lactobacilos, de bactérias mais semelhantes àquelas de produção do iogurte. Então, o que vai diferenciar, além do meio de cultura, também é a colônia, né? As culturas. A colônia do kombucha tem uma aparência de panqueca, que é essa daqui, que é tipo uma esponja, né? Você coloca, aqui tá todos os micro-organismos e eles que vão ser responsáveis pela mudança do chá verde ou até mesmo do chá preto, pelo processo de fermentação da bebida. Aí a bebida vai ter um gosto ácido e ela é levemente gaseificada, né? Além de ser uma bebida refrescante, a kombucha é um ótimo substituto dos refrigerantes por conter pouquíssimo açúcar, possui antioxidantes que ajudam a controlar os radicais livres e ser probiótica, ou seja, ela auxilia no funcionamento adequado do intestino, reforça o sistema imunológico, e como os refrigerantes, ela é levemente gaseificada, mas tem um sabor bem mais ácido. Né? Então, a gente tem aqui o modelo, como a gente tem que fazer, né? Aqui, como é que você fala? Esse SCOBY que ele fala é justamente isso aqui, ó, que é tipo uma massinha. Então, você faz o chá, você adiciona, né, esse SCOBY, que é essa panquequinha, e deixa fermentando
de 7 a 10 dias, né, num local escuro, sem iluminação, porque os micro-organismos não precisam de luz. E a luz ele vai interferir na qualidade do produto, porque a luz é um chamado antioxidante. Gente, não se preocupe com esses termos. Vocês vão depois não se acostumar, vão entender direito o que a gente está falando. E assim, e vai produzir esse produto em torno de 7 a 10 dias. Então, isso aqui, gente, esse aspecto de panqueca é justamente essa malhazinha, essa gosma, né? São os micro-organismos responsáveis pelo processo de kombucha, certo? Então, no momento que vocês forem remover, para fazer o consumo desse produto, tem que retirar essa colônia. E ela funciona que nem um kefir, ou você compra nas casas de produtos naturais, ou você recebe como doação. Você conhece alguém que tem e a pessoa faz a doação para você. Outra coisa bem importante, que eu já estou pegando muito no pé com vocês já fizeram pesquisa, já enviei os vídeos, foi sobre alimentos funcionais, né? Então, vamos entender um pouquinho o que são alimentos funcionais, né? Peraí, vou voltar aqui. Alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Por exemplo, vamos lá, eu preciso reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes. Então, quais são os alimentos funcionais que vão me auxiliar na prevenção do câncer? Por exemplo, o tomate, a cebola, né, as fibras. Então, quando eu falo nesses produtos, eles são alimentos funcionais porque eles não têm, eles além da função de nutrir o nosso corpo, eles têm a função de melhorar a nossa saúde. Por isso que eles são chamados de alimentos funcionais. Vamos lá. Eles, além de nutrir o nosso corpo, eles oferecem benefícios à saúde, né? Eles têm compostos que melhoram a nossa saúde. Mas vamos lá, um ponto bem importante. Mas é preciso ter consciência de que os alimentos funcionais não funcionam como medicamentos. Então, para que seus benefícios sejam alcançados, é preciso consumi-los de maneira regular, incluindo principalmente vegetais, frutas e cereais integrais na alimentação. Ou seja, quando você coloca frutas como tomates, cenouras, pimentões, que são ricos em agentes antioxidantes, eles são funcionais. Quando você faz a utilização, por exemplo, de algumas frutas, como a maçã, como a laranja, que são ricos em fibras, a gente falou das fibras, eles são alimentos funcionais. Quando você coloca cereais integrais, eles são ricos em fibras também. Então, eles acabam se tornando alimentos funcionais. E sem falar naquelas sementes, né, que eu acredito que vocês conheçam, que a mãe, a tia, a prima, a avó deve consumir, que é a semente de linhaça, semente de chia, entre outras sementes que são utilizadas ou misturando na comida, né, ou colocando em saladas, né? Enfim, eu adoro, gente, eu adoro cuscuz com linhaça. Adoro. Então, naquele momento, o cuscuz ele é rico em carboidrato, né? Por ser milho e tudo, mas ele é um alimento pouco. Cuscuz é pouco calórico, ele não tem um índice glicêmico muito alto, mas assim, mas ele em proteína é muito pobre. Então, no momento que eu adiciono a linhaça, eu torno aquele alimento mais nutritivo, ele se torna proteico. Outra coisa que eu adoro comer é tapioca com chia. Chia é tipo essa sementezinha aqui, ó. Mas bem miudinha. Então, no momento que eu faço isso, eu torno aquele alimento que só tem carboidrato, baixo índice glicêmico, enfim, que não é muito nutritivo, eu torno ele um alimento mais proteico. Aqui uns exemplos, né, que a gente tem aqui alguns alimentos funcionais, os pré-bióticos, eles estão inclusos como alimentos funcionais, porque eles vão trazer mais saúde, vão melhorar as características do meu organismo, né, então eu tenho os pré-bióticos como a inulina, na chicória, na alcachofra, tá? As frutas, então aqui vocês depois dêem uma lidinha, certo? Ó, ricos em flavonoides, as frutas, beta-caroteno, propriedades antioxidantes, previne o câncer e o envelhecimento, aumenta o nível de HDL, né, que é o colesterol bom,
e reduz o de LDL e efeito laxativo, ou seja, faz uma desintoxicação do organismo. Temos a aveia, né, que é responsável pela redução do colesterol, redução da glicose, né, e além de outros benefícios. A gente tem a soja e até mesmo, gente, os vinhos e sucos de uvas roxas, né, que eles são ricos em resveratrol, né, que é um antioxidante que ele é utilizado para melhorar o sistema cardiovascular e ele tem uma potente atividade antioxidante e anti-inflamatória. Então, assim, vamos abrir um atento aqui só para o poder das fibras. A gente tem a fibra dietética ou fibra alimentar, que é um carboidrato não digerível. Quer dizer isso? Ó, no momento que a gente faz o consumo de fibras, o nosso corpo ele não tem enzimas para digerir as fibras, certo? Por isso que é necessário, por isso que ela é responsável por essas características que somente ela tem, de redução do colesterol, redução da glicemia e principalmente melhora o trânsito intestinal, certo? Por ela não ser digerível, ela também aumenta o bolo fecal, certo? Então, por isso que ela é responsável, ou seja, você come fibras para te ajudar nessas características. Então, essas fibras, ela tem duas características principais. A gente tem nem características, componentes. A gente tem a fibra solúvel, que é aquela que se dissolve em água. Ela é facilmente fermentada no colo, em gases e subprodutos fisiologicamente ativos e pode ser pré-biótica e viscosa. E a gente tem as insolúveis, né? Que são justamente aquelas responsáveis pelo aumento, né, da sensação de saciedade, por isso que elas ajudam no emagrecimento, redução do colesterol. Aqui a gente tem, né, as fibras insolúveis, elas não absorvem água durante a digestão e alguns benefícios são associados a aumento da sensação de saciedade, aumentam o volume do bolo fecal, tornando a eliminação mais fácil e rápida, melhorando o trânsito intestinal. As fontes principais, né? A gente tem os grãos, cereais integrais, raízes e verduras. E aqui a gente tem as fibras solúveis, né? Que elas absorvem água durante a digestão e formam um gel. Então, por elas formarem esse gel, elas são responsáveis pela redução do colesterol, elas retardam a absorção da glicose, diminuindo o risco de diabetes, diminuem a absorção de gordura, promovem maior saciedade também e diminuem o risco de desenvolvimento do câncer do intestino. E aonde eu encontro essas fibras? Vamos lá, gente. Frutas, aveias, sementes, né? Então, elas são os responsáveis. Cuidado, o consumo regular de fibras sem o consumo adequado de água leva à constipação. O excessivo consumo pode diminuir a absorção de nutrientes. Ou seja, gente, o indicado, eu vou comer só fibra agora. Não, tudo no excesso faz mal. O indicado é de 25 gramas por dia, porque se eu consumir 25 gramas por dia de fibras, tanto solúveis como insolúveis, e consumir bastante água, principalmente porque eu vou ter fibras insolúveis nesses produtos aqui, eles precisam de bastante água. Se eu consumir muita fibra e não tomar água, o que vai acontecer? Você vai ficar constipado, né, que é aquele inchaço, sem conseguir ir ao banheiro, e também vai diminuir a absorção de nutrientes. Então, tudo na vida é questão de equilíbrio, nem de mais, nem de menos, e principalmente tomar bastante água quando fizer um maior consumo de fibras, porque senão o efeito pode ser o contrário. E aqui a gente tem os benefícios, né? Os grãos integrais são ricos em fibras e mantêm a maior parte dos componentes originais, como vitaminas e minerais. Nos casos dos diabéticos, especificamente, a presença de fibras nos alimentos faz com que a absorção da glicose seja mais lenta, ele vai auxiliar no controle da diabetes. E a fibra alimentar diminui o nível do colesterol, regulariza a função intestinal e assegura uma absorção mais lenta de nutrientes, ou seja, ela melhora também a questão da saciedade, né, e a absorção de nutrientes. Então, gente, esses aqui foram os princípios básicos de nutrição, certo? Passar uma atividade bem simples, referente a esses conceitos,
Não é bem simples. Eu quero que vocês, sempre eu faço isso. Eu quero que vocês façam o seguinte. Falei de alimentos funcionais, falei de alimentos probióticos, prebióticos, né? Falei também de alimentos diet, light, zero. Eu quero que vocês montem um quadro, certo? Pode ser no caderno mesmo. Eu aceito até digitar, certo? Então, monta uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu quero que vocês coloquem, por exemplo, alimentos funcionais. Aí vocês colocam aqui fotinhas de alimentos funcionais. Quais são os alimentos funcionais? Aonde eu encontro? O que são alimentos funcionais? Aqui, vamos lá, explicar melhor. Alimentos funcionais, né? Aí eu boto o que são, faço a definição aqui. E aqui eu coloco os representantes dos alimentos funcionais. Probióticos. O que são probióticos? Aqui eu coloco onde eu encontro alimentos funcionais. Prebióticos. Aqui eu encontro. Aqui eu coloco o nome prebiótico, o que é prebiótico, e aqui os alimentos representantes que são prebióticos. Então, eu quero para que vocês façam essa tabelinha, que eu vou aceitar no computador com as figurinhas, quem quiser fazer dessa forma. Eu estou aceitando exclusivamente essa atividade, certo? Então, vocês montam uma tabelinha com o nome do produto, né? Quais os que foram estudados hoje, e os principais representantes. Ou seja, coisa bem simples. Isso aqui tá simples demais. Depois eu passo uma atividade em que vocês vão desenvolver produtos funcionais. Então, já começa a pensar em algum produto funcional, identificar, né, o que eu posso fazer de alimento funcional. O que é que está no nosso dia a dia que é funcional? Nessa tabelinha do funcional, vocês colocam alimentos industrializados que têm a função funcional. Por exemplo, algumas bolachas têm adição de linhaça, têm adição de chia. Alguns pães, esses alimentos eles tornam funcionais por isso. Então, quero que vocês façam essa relação no quadro. Ok? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo para mais informações. Essa atividade, deixa eu ver aqui, vai ficar para que dia? Eu vou postar no Google Sala de Aula também. Espera ainda, deixa eu só ver aqui no calendário. Pronto, essa aula está sendo postada hoje, dia 14. Mentira, hoje não é 14. Então, vocês têm uma semana para entregar, né? Então, ela vai ficar para o dia 21 de setembro, ok? Dia 21 de setembro, às 23h59, vocês me enviam. Não, essa aula vai ser postada dia 15, hoje são 15, tá? E vocês, dia 21, me entregam essa atividade, ok? Então, a gente fica por aqui e até mais.